Comunicação intrapessoal. O que isso quer dizer? Comunicação interna. É aquela comunicação que a gente comunica aqui no nosso cérebro, internamente, dentro de nós, para depois ela ser expressada. É importante a gente entender que existem mais de 70 mil pensamentos por dia rodando aqui dentro. E eu fico pensando, né? Se você é melancólico, imagina só quantas caixinhas ao mesmo tempo que você abre e tem hora que dá, né, tela azul, porque trava todo o sistema. E a gente precisa entender que são 70 mil pensamentos por dia. Mesmo que você for de outro temperamento, você também tem esses 70 mil. Agora, o que você faz com ele, o que você processa com ele, que é a diferença. Mas eu vou te falar uma coisa que sabia que 80% desses pensamentos, eles são negativos e repetitivos. Essa que tá a diferença. Você saber disso coloca você em outra posição a respeito dos seus pensamentos. Olha que interessante, porque agora que você sabe dessa informação, você começa a pensar, caraca, mas peraí, eu acordo todos os dias e eu penso, 80% do que eu penso são coisas de ontem, anteontem e assim por diante. Que loucura! Então olha a importância de você entender o que você comunica com você mesmo. 80% são repetitivos. Por isso que eu falo, gente, acorda logo de manhã e conecta logo seu cérebro, sua mente com Deus, porque senão você vai fazer as mesmas coisas de sempre, e as mesmas coisas de sempre, 80% pode ser negativas, e que vidinha mais ou menos que a gente vai viver se a gente depender somente desses 80%. Então, não! E 95% dos pensamentos são os mesmos pensamentos de ontem. 80% negativo e 95% os mesmos pensamentos de ontem, de anteontem. E a fonte vai estar aqui também, caso você queira pesquisar sobre essas porcentagens. E essa comunicação intrapessoal são pensamentos, ideias que você tem aqui com você mesmo. São reflexões interiores, a autorreflexão. E com essa informação você consegue filtrar melhor, entender. Não, peraí, por que nada muda? E nada muda se nada muda. Quando você não tem essa informação, você acaba sendo repetitivo. Você repete as mesmas coisas. Eu e você, a gente repete as mesmas coisas. Por isso que a gente tem que ser intencional. A gente pega a informação e a gente pratica essa informação. A gente começa a liderar os nossos pensamentos, liderar as nossas ações, mudar as nossas ações. Vê o quanto que é importante quando a gente começa a colocar pensamentos bons, pensamentos assertivos. A gente começa a direcionar, redirecionar o nosso mapa. A gente começa a ter atitudes diferentes. E quando a gente tem atitudes diferentes, a gente vai ter resultados diferentes. Porque a gente fica pensando, não, eu queria tanto esse tipo de resultado. Para ter um tipo de resultado diferente, você tem que mudar os seus pensamentos. Na Bíblia, é bem claro, quando fala em Romanos 12:2, é a mudança de mentalidade. Quando você transforma a sua mentalidade, você transforma a sua direção. Não é uma simplesmente reforma, não, uma transformação. Por isso que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Quando a gente começa a observar essas coisas, como a nossa mente, ela mente, e como ela é repetitiva e como ela é negativa naturalmente, a gente começa a ser intencional. Porque a gente só muda o resultado se a gente mudar o padrão. Não adianta a gente ficar, queria tanto, queria tanto, queria tanto. E talvez no seu cérebro fique aí, queria tanto, queria tanto. E você fica se comparando, fica sofrendo, fica se decepcionando. Aí vem as coisas da vida, e vem a idade, e vem as frustrações. E você entra em depressão, você entra em burnout, você entra em um monte de portinhas que talvez você não precisasse se você se entendesse, tivesse o autoconhecimento e a autoliderança. Então, eu vou te convidar. Vamos liderar os nossos pensamentos. Porque a expressão da nossa alma depende muito do que a gente vai fazer no padrão. Para mudar o resultado, você tem que mudar o padrão. Não adianta querer novos resultados exercendo o mesmo padrão. Inevitavelmente, nós somos frutos daquilo que nós acreditamos, seja intencionalmente ou seja por onde o nosso cérebro ele nos comanda, ele nos lidera, ele nos convida. Por isso que a gente tem que falar, sonda-me, Deus, conhece Deus. Sabe o que é uma sonda? Sonda é algo que vai no profundo. Quando você tem experiência, quando a gente fala sobre petróleo, existe uma sonda que vai lá no profundo
para o quê? Extrair riquezas. E a gente também tem que falar assim para Deus: Deus, sonda, traz as riquezas, mas também aquilo que está escuro, né? A Bíblia fala assim, Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa pode ser a sua oração todos os dias pela manhã. Fala assim, Senhor, aqueles 80%, aqueles 95%? Então, entrego aqui, né? Tudo para você, para a gente poder pensar os pensamentos de Deus a nosso respeito. O autoconhecimento examinado por Deus é que vai trazer a transformação. Porque Deus, ele quer uma boa comunicação com você. E o que seria essa boa comunicação com você? Com Deus. A oração é intimidade, é essa conversa que você vai alinhar a sua autoliderança. Consigo é um diálogo interno, mas que seja saudável. E com as outras pessoas, que são relacionamentos que edificam. A comunicação interpessoal, ela vai medir a qualidade que você tem nos seus relacionamentos. Por isso é tão importante olhar para dentro, reorganizar e colocar ali o que realmente é certo, é eficaz, para que você tenha cada vez uma melhor comunicação, porque a gente pode sim sempre melhorar. Mas para chegar nesse resultado, a gente tem que mudar os padrões. Então, pega o conteúdo desse vídeo e já começa a colocar em prática. Já te dei algumas ações aqui e eu quero a sua comunicação eficaz também nos comentários desse vídeo. Vamos juntos transformar a nossa comunicação. E não perca os próximos vídeos que estão sensacionais, com dicas práticas para você mudar e transformar a sua vida pessoal, interna, para você viver mais feliz, mais focado, mais direcionado, mais alinhado, mais autoliderado e para você conseguir também conquistar as coisas ao seu redor, na sua família, seu ministério, seu trabalho. Tenho certeza que a sua comunicação alinhada e alinhada com o reino, você vai conseguir conquistas maiores. Vamos nessa jornada? Então lidere seus pensamentos, lidere a sua comunicação interna. E eu te espero para curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Até o próximo!